Olá pessoal, nesta aula vamos ver a equação da condução de calor, as principais soluções, né, para essa equação. Vamos considerar, claro, problemas unidimensionais em regime permanente, por uma questão de simplicidade matemática. E vamos ver um método aí, que é o método circuito elétrico equivalente, que é um método muito utilizado para resolver problemas de transferência de calor, né? E vou fazer uma pequena introdução a superfícies estendidas, conhecidas também como aletas, né? Que basicamente são aquelas aletinhas que vocês veem nos trocadores de calor aí, como por exemplo num evaporador de ar condicionado, num sistema aí de arrefecimento de um circuito eletrônico, como são aquelas aletinhas que vocês veem, que basicamente a ideia, porque se chama superfícies estendidas, porque a ideia é aumentar a superfície de troca, né, para poder trocar, dissipar alguma quantidade de calor que está sendo retirada de algum determinado componente. Então, assim, com relação à equação da condução, a gente já viu, né? Então não vou deduzir novamente, né? Apenas vou fazer uma revisão rápida, onde, lembrando apenas que eu, basicamente, o que eu tenho? Que eu tenho que, na equação da energia, eu vou considerar o calor total trocado, né? Por todas as superfícies de um volume de controle lá infinitesimal, onde estou considerando, né, todos os fluxos de calor que entram e que saem. E eu vou considerar a variação de energia interna desse meu volume de controle, ok? E eu acrescentei aqui, conforme eu já comentei quando a gente discutiu a equação da condução de calor, uma quantidade de calor gerada dentro desse volume de controle por alguma reação química, enfim, né, uma dissipação de energia elétrica por atrito lá eletrônico, uma resistência elétrica, enfim, qualquer fenômeno que implique numa geração interna de energia que vai ser gerada dentro do volume, né? E aí, claro, né, dividindo essa equação toda pelo volume de controle, tomando o volume de controle tomando o limite quando esse volume de controle tende a zero, e utilizando a lei de Fourier, ou seja, substituindo o fluxo de calor pela sua expressão, né, como uma função da temperatura, pela lei de Fourier, né, em um sistema meio que estou considerando aqui um meio sólido, um fluido estagnado, né? Então o único mecanismo vai ser a condução. E aí, claro, nós já deduzimos as equações nas suas diferentes formas mais ou menos complexas. Quando eu considero que a condutividade térmica, a densidade e a capacidade de calorificação são constantes, eu vou ter uma equação, né, desta forma, onde o alfa vai ser a difusividade térmica, que vai ser a condutividade dividida pela densidade e pela capacidade calorífica. Essencialmente, isso aqui, pessoal, está associado ao que a gente chama de inércia térmica, que é a capacidade desse material de acumular, né, uma determinada quantidade de energia, claro, proporcional à temperatura. E para um regime permanente, ou seja, um caso onde não há variações da temperatura com o tempo, né, isso aqui vai ser zero, né, porque em regime permanente isso aqui vai ser zero. E eu vou ter, e ainda vou considerar um problema unidimensional, ou seja, vou considerar apenas variações de temperatura numa determinada direção, né? Aqui pode ser a direção X, pode ser a direção Y. Eu vou considerar aqui apenas uma situação onde a temperatura varia apenas com X, então vou considerar como o problema é onde eu vou desconsiderar esse termo. E nessa situação vai sobrar o quê? Né? E eu vou considerar aqui que eu tenho uma geração de calor. Então, essa aqui vai ser a equação que a gente vai resolver para as diferentes aplicações. No contexto desse curso, a gente vai resolver algumas situações nessa aula e vai se limitar a essa equação, que é a condução unidimensional com geração, vamos resolver essa equação para as aplicações que a gente vai ver no contexto desse curso. Então, muito bem, vamos considerar aqui um problema bem simples, que seria a condução de congelação em uma parede, né, numa parede plana. E vamos considerar aqui o exercício que a gente vai fazer, resolver essa equação considerando diferentes condições de contorno. E aí, uma coisa muito importante
para quem já viu um curso de equações diferenciais, quem nunca tiver visto os conceitos gerais de equações diferenciais, peço que vocês vão a um livro aí de cálculo para dar uma olhada ou lembrar, né? Qualquer dúvida vocês podem me consultar eventualmente aí nas aulas síncronas, mas nós lembrando aqui que para resolver uma equação diferencial, nós precisamos condições de contorno, ou seja, uma equação diferencial não representa nenhum problema físico sem as condições de contornos associadas. Por quê? Porque uma equação diferencial pode representar um problema qualquer de condução. Agora, para eu dizer, olha, agora eu quero particularizar a solução daquela equação para o meu problema específico, eu tenho que levar em consideração, né, condições de contorno e, eventualmente, se for um problema transiente, também se deveria considerar condições iniciais, né? Como a gente está em regime permanente, está considerando problemas em regime permanente, vai considerar apenas condições de contorno. Então, vou considerar pela situação, não sei se é a mais simples, mas é uma situação relativamente simples, onde eu vou considerar aqui que eu tenho uma parede, uma material sólido aqui, né? Esse aqui é meu material sólido, né? Essa parede tem uma geração interna que é 3 linhas, ou seja, uma geração de calor por algum motivo, uma reação química, enfim, uma resistência elétrica, qualquer fenômeno que está gerando energia lá no seio do meu material. E ela está sujeita, e aí eu vou considerar uma situação já com uma certa simplificação, ela está sujeita a uma temperatura, isso aqui é que a gente chama de condição de Dirichlet, né? Dirichlet. Condição de Dirichlet, né? Para quem não lembra aí das equações diferenciais, é considerar que a variável que estou resolvendo tem seu valor prescrito, né? Eu conheço o valor da variável nos meus contornos, ou seja, qual vai ser o meu domínio de cálculo? O meu domínio de cálculo vai ser essa região com largura 2b, né? O que eu estou considerando aqui? Que essa parede, ela não, claro, não existe uma parede infinita, mas ela é uma parede muito grande, de forma que a resistência, ou seja, eu poderia considerar um problema aqui ser unidimensional, numa situação de eu ter uma parede que ela tem ela é muito grande nesse caso na direção vertical e também muito grande na direção perpendicular à minha tela, né? E isso que significa que o calor que está sendo aqui, por exemplo, que está sendo gerado aqui dentro desse material, né? 3 linhas, ele vai essencialmente dizer o seguinte: olha, eu tenho uma resistência muito grande na direção vertical e uma resistência muito grande na direção perpendicular à tela, né? Isso significa um problema unidimensional. Então, basicamente, esse calor vai ter somente transporte na direção X. O que significa isso? Que o fluxo de calor apenas vai ter componente na direção X, ou seja, não vou ter fluxo de calor na direção Y e não vou ter fluxo de calor na direção Z. Tá, ok? Mas por que? É importante. Qualquer problema, eu posso inventar um problema e dizer que é unidimensional? Não. Tem que ser analisada a situação física. Porém, é importante, claro, entender quais as situações que eu posso considerar uma solução unidimensional. Então, nesse caso, como nós colocamos a equação que nós vamos resolver é essa aqui, né? É importante lembrar aqui o que representa, lembrando que este termo aqui de derivada segunda, ele vem de onde? Ele vem é como se ele representasse um fluxo de calor, né? Ou seja, como se tivesse aqui um elemento diferencial, ele vai representar um fluxo de calor que sai, um fluxo de calor que entra nesse elemento diferencial, ou seja, vai ser uma derivada de Q em relação a X, e esse Q eu vou ainda substituir pela lei de Fourier, por isso que aparece uma derivada segunda da temperatura, ok? E a condutividade térmica, como é constante, ela sai da derivada e passei para outro lado, né, dividindo. Então, essencialmente, essa é a origem dessa equação. É sempre importante lembrar e fazer essa relação com a física para entender o que representa cada termo da minha equação diferencial. E eu vou resolver essa equação diferencial, neste caso, com condições de contorno da seguinte maneira. Vou dizer que a temperatura em X igual a menos B
é igual a uma T, que eu chamo uma T para dizer uma temperatura externa, né? A princípio eu vou dizer que a temperatura externa é igual à temperatura da parede. Depois eu vou ainda relacionar, a partir desse balanço nessa superfície com o fluxo de calor convectivo, quais situações poderiam aproximar uma situação de temperatura prescrita. Nós vamos ver que, em geral, situação de temperatura prescrita são aproximações, dificilmente eu vou ter um problema físico real com temperatura prescrita, ok? E no caso, né, também em T em x igual a b, ou seja, do outro lado aqui, x igual a b, né, eu vou ter a mesma temperatura externa. E aqui, claro, estou fazendo uma situação um pouco mais simplificada, onde a temperatura de um lado e do outro são iguais. A diferença de considerar que essas temperaturas podem eventualmente ser diferentes de um e do outro lado da parede, vai ser apenas uma questão que vai complicar um pouquinho mais a minha álgebra, mas não vai mudar, não vai mudar o problema. Então vou deixar aí como tarefa para vocês resolverem a situação onde, digamos, a temperatura de um lado é diferente da temperatura do outro lado, ok? Por enquanto vou me limitar a resolver esse problema, que é um problema simétrico, né? Então vou discutir também a situação, a questão da simetria. E aqui essa equação basicamente vai ser um problema, ou seja, a solução geral dessa equação. Lembrando que sempre eu tive uma equação diferencial, eu vou ter uma solução geral, né? E depois eu vou particularizar essa equação geral utilizando as minhas condições de contorno, né? Para o meu problema específico. Então, a solução geral dessa equação, que vai servir para todos os casos que a gente vai analisar no contexto desse curso, é a seguinte: vou dizer que uma temperatura. Lembrando que, né, eu vou integrar duas vezes essa equação, ou seja, vou integrar uma vez para obter a derivada de t em relação a x, integrar novamente para obter a temperatura, né, em função de x, e cada vez que eu integro aparece uma constante. Então vou ter na primeira integração, vou ter uma constante integração C1, e na segunda integração vou ter uma constante integração C2, ok? E agora justamente essas constantes de integração C1 e C2 vou determinar a partir das minhas condições de contorno. Porém, antes de determinar, né, essas constantes C1 e C2, vou trazer uma discussão onde vou colocar dois conceitos. Primeiro, o conceito de simetria, e segundo, o conceito do que eu vou chamar de condição de von Neumann, onde quando eu tenho uma condição de von Neumann, ao invés de especificar o valor da minha variável na fronteira, eu vou ter o valor da derivada da minha variável na fronteira. Nesse caso, vou dizer o valor da minha variável em x igual a zero. Então, essa é a condição de von Neumann, que, de algum modo geral, não sei se vocês viram com esse nome aí no curso de equações diferenciais que vocês fizeram em cálculo 4, eventualmente, mas é interessante colocar a questão física associada. Ou seja, quando eu tenho uma condição de Dirichlet, uma condição que se chama de variável prescrita, eu vou dizer quanto vale o valor da minha variável que estou resolvendo. Qual é a minha variável que estou resolvendo? É t de x. Então, vou dizer quanto vale, vou ter informação física de quanto vale o valor da minha variável, que nesse caso seria a temperatura, na fronteira. E a condição de von Neumann vai me dizer quanto vale o valor da derivada da minha variável na minha fronteira. Nesse caso, vou colocar em x igual a zero. Porém, é interessante relacionar aqui que, tudo bem, o valor da temperatura, se estou resolvendo a temperatura, o valor da minha temperatura na fronteira pode ou não ser determinado, mas eu entendo o que significa, né? Um valor de temperatura. Quando eu coloco a minha variável, a minha derivada da variável, eu tenho que considerar o seguinte: essa derivada, que significa fisicamente conhecer o valor da derivada? Nós temos que relacionar com a lei de Fourier, e dizer que isso significa conhecer o fluxo de calor, isso aqui é menos o fluxo de calor
x sobre k, aonde? Em x, nesse caso vai ser x igual a zero. Eu poderia também conhecer, nós vamos fazer no problema daqui a pouquinho, dizer, olha, nessa outra superfície, né, na superfície, digamos, em x igual a b, por exemplo. Porém, nesse caso, na verdade, e é onde eu vou querer o segundo conceito, ou seja, o primeiro conceito é o que representa fisicamente uma condição de derivada prescrita em um problema de transferência de calor. Ou seja, sempre que eu tiver uma condição, sempre que conhecer a derivada da temperatura em um problema de transferência de calor, na verdade, significa que eu estou conhecendo o fluxo, né? Eu vou relacionar o fluxo de calor, que de alguma forma eu conheço na fronteira, por um balanço, por um fluxo de radiação, um fluxo de convecção. Nós vamos fazer agora, no próximo exemplo, vamos fazer uma situação de ter um fluxo convectivo na fronteira, né? Então eu conheço esse fluxo, e a partir do valor desse fluxo eu vou determinar a derivada da minha temperatura simplesmente utilizando a lei de Fourier. Então, sempre que eu tiver uma condição de Dirichlet em um problema de transferência de calor, eu conheço a temperatura. Sempre que eu tiver uma condição de von Neumann em um problema de transferência de calor, eu conheço o fluxo de calor na fronteira, ok? E outro conceito que vamos colocar agora é o conceito de simetria, que na verdade eu vou lançar mão, ou seja, eu quero colocar aqui o seguinte, né? Neste problema particular, eu vou dizer que este problema aqui é equivalente a esse problema aqui. Por quê? Por quê, pessoal? Porque eu tenho simetria por uma situação que, como as temperaturas de um lado e do outro são iguais, basicamente aqui a minha distribuição de temperatura vai ser uma distribuição aqui parabólica, conforme eu coloquei aqui, né? Eu vou determinar, né? Eu tenho uma parábola aqui, né? Nós vemos que aqui tem uma equação de uma parábola, que é a solução da minha equação diferencial, né? E eu vou determinar, né, as constantes dessa parábola, no caso C1 e C2, a partir das minhas condições de contorno. Eu poderia determinar essas C1 e C2 a partir da temperatura T, da temperatura de um lado e do outro. E eu vou deixar isso, inclusive, como exercício. Por quê? Porque, na verdade, aí tem um procedimento algébrico um pouquinho mais elaborado, mas é bastante simples, né? E eu poderia considerar, nessa situação, que a temperatura de um lado e do outro são iguais ou são diferentes. Se as temperaturas de um lado e do outro são iguais, nós vamos ver que, na verdade, um dos termos vai se cancelar, né? E vai acabar, a solução vai ficar idêntica à que eu vou determinar agora. Neste exemplo, eu vou determinar as minhas constantes C1 e C2 da distribuição da temperatura, considerando este problema aqui embaixo, onde eu tenho uma situação, ou seja, eu transformei, aproveitando-me da simetria, transformei o meu problema em um problema de fluxo nulo. Ok? O que significa isso? Se nós olharmos para esta distribuição de temperatura, né, eu vou observar que neste ponto, ou seja, em x igual a zero, a derivada da temperatura vai ser nula. O que significa a derivada da temperatura ser nula? É um problema equivalente, insisto, equivalente a se eu cortar esse domínio aqui no meio e colocar uma parede isolada. O que significa uma parede isolada, pessoal? Significa que o fluxo de calor é nulo, né? Então é equivalente a isso. Porém, este problema aqui embaixo, ele pode tanto representar um problema simétrico como esse aqui, né? Fisicamente pode representar um problema, matematicamente, desculpem, pode representar um problema simétrico, como que estamos analisando, ou pode também fisicamente ser um problema onde eu tenho um isolamento. Um problema muito típico nesse caso de ter uma superfície isolada, por exemplo, imaginem uma situação onde eu tenho algum sistema aqui que está gerando calor. Um chip de computador, por exemplo, né? E esse chip está soldado numa placa, por exemplo, de silício, com uma certa espessura, onde o fluxo de calor, ou seja, se eu estou gerando calor nessa parede aqui, o fluxo de calor, eu tenho alguma superfície aqui que é muito isolante. Pessoal, não existe superfície perfeitamente isolante na física, na vida real.
Porém, se eu dizer que essa superfície é muito isolante, ou seja, tem um coeficiente de uma condutividade muito baixa, né, uma placa de silício, uma coisa assim, eu vou dizer que o fluxo de calor que está vindo para cá é muito pequeno, está indo para a esquerda muito pequeno. Então, basicamente, que todo o calor, toda a energia que está sendo gerada dentro daquele, por exemplo, aquele chip, aquele componente eletrônico, né, por resistência elétrica, ela está sendo, digamos, conduzida para a minha superfície, né, a minha superfície no sentido X positivo, ok? Então, essa situação seria uma situação que eu poderia considerar que é um isolamento, né, uma superfície isolada. Porém, do ponto de vista matemático, uma superfície isolada, né, que a gente fala muito comum utilizar aí em diversos problemas de aplicação de fenômenos de transporte, etc., né, não apenas para a transferência de calor, mas para outros fenômenos. Quando a gente fala de uma superfície de simetria, significa o quê? Que as derivadas da minha variável que estou resolvendo são nulas. Isso significa uma simetria. Por quê? Porque eu estou considerando que nesse ponto a minha derivada é zero, né? Eu vejo isso na minha distribuição de temperatura. E por isso que eu posso considerar uma situação de simetria. Ou seja, resumo, eu tenho uma condição de derivada nula no meio do meu domínio, que eu vou me aproveitar dessa condição para resolver essas constantes aqui, C1 e C2, ok? Vou me aproveitar dessa situação. Porém, também eu poderia ter um problema, isso pode representar tanto um problema simétrico como uma situação onde realmente, de fato, fisicamente, o meu calor seja nulo, ok? E aí qual é a vantagem? É uma vantagem, simplesmente uma pequena vantagem algébrica, que é a seguinte, pessoal. Como que eu vou impor essa condição de contorno? Eu vou dizer que ou seja, se eu calcular a derivada de esta minha equação, dessa minha solução geral, em x igual a zero, igualar a zero, porque eu vou dizer que a minha derivada em x igual a zero é igual a zero. Né? Essa é a minha condição de contorno. Já estou dizendo que o fluxo de calor em x igual a zero é igual a zero. Tá, ok? E por isso, eu convenientemente escolhi os eixos, né? Já deixo a dica, escolhi os eixos aqui, colocando a minha origem de coordenadas no meio da parede, porque eu sabia de antemão que é um problema simétrico. Se o problema não for simétrico, aí tanto faz, poderia considerar meu eixo de coordenadas aqui, não faria muita diferença. Mas nessa situação, como eu sei que o meu problema é simétrico, eu coloquei meu eixo de coordenadas no meio. E aí com isso o que eu vou obter, pessoal? Que C1 é igual a zero. Então já tirei uma das constantes, ok? Tirei uma das constantes. Então essa é a primeira aplicação da condição de contorno, ou seja, eu estou considerando uma condição de contorno no centro, né, uma condição de simetria no centro do meu domínio, que vai me permitir zerar essa constante. E aí, depois que eu vou ter? Como que eu aplico a segunda condição de contorno? Aí eu vou utilizar esta condição de contorno aqui, que é a temperatura prescrita na parede. Então eu vou dizer o que, pessoal? Que a temperatura em x igual a B, né? Que seria aqui, é igual a quê? Por que mais C2? Porque lembrem-se que o C1 já tinha eliminado. Então, só sobre isso aqui. Isso é igual a quê, pessoal? Ok? E desta equação, eu vou obter C2 igual a... Ok? E aí nós então temos a segunda constante. Então, limpando um pouco o quadro aqui e procedendo, eu substituí as constantes, procedi algebricamente, vou deixar para vocês fazerem isso aí para entender o procedimento e para se familiarizar um pouco. Eu tive esta forma, né, da minha distribuição de temperatura. E aí, só para lembrar,
nós até já fizemos um exercício lá na primeira lista de exercícios, onde esse campo de temperatura será dado. Neste caso, nós obtivemos a distribuição, né, objetivo, como eu já comentei, da análise diferencial, que apenas a gente vai utilizar para problemas de condução de calor, é obter as distribuições, e é claro que a partir da distribuição podemos, por exemplo, determinar o fluxo de calor, e a partir do fluxo de calor, o calor total trocado, né? Então, nesse caso, por exemplo, o fluxo de calor que está saindo desse meu domínio, né? O fluxo de calor que está saindo, que é X, será igual a menos ou seja, faz sentido, né? Porque imaginem que eu tenho de todo o calor que está sendo gerado, né? Ele vai sair, se eu fizer um balanço, todo o calor que está sendo gerado vai sair por um lado e pelo outro da minha parede, né? Então, se eu coloco que três linhas B e eu multiplico por uma área, digamos uma área, esta área aqui, né? Esta área aqui, vai resultar o que, pessoal? Vai dizer, olha, isso aqui de alguma forma me dá o quê? Me dá o volume, né, da metade da parede. Claro, se eu tiver uma parede, se eu estiver considerando o fluxo que sai por um lado e o fluxo que sai pelo outro, vou dizer que este fluxo multiplicado por essa área, mais este fluxo multiplicado por essa outra área, né? E aí tanto faz, porque eu posso dizer, posso considerar um problema assim, por exemplo, né? Onde tenho metade do meu volume e uma única superfície onde está saindo fluxo. Então, se eu considerar que isso aqui, de alguma forma, é o volume dessa minha parede, estou dizendo o seguinte, olha, todo o calor que está sendo, né? Todo o calor que está saindo é igual ao que está sendo gerado, que é calor por unidade de volume multiplicado pelo volume daquele meu bloco, né? Nesse caso, se fosse metade do volume, se eu considerar os dois fluxos de calor, eu vou simplesmente multiplicar o fluxo de um lado do outro vezes 2 e multiplicar vezes 2b. Então vai ser, vai acabar dando a mesma coisa, né? Tá ok? Então, essa é alguma forma aí para conferir que está certo, que a gente obteve de forma certa a distribuição de temperatura a partir de, ou seja, fecha o balanço global de energia, ok? E é apenas um problema geral para entender como que aplica uma solução de uma equação diferencial, ou seja, a equação diferencial me permite obter uma distribuição, nesse caso uma distribuição de temperatura, e a partir dessas distribuições de temperatura, de velocidades, enfim, de outras variáveis, neste caso, a partir da temperatura, eu posso obter os fluxos. Se eu tiver a distribuição de velocidades, poderia obter as tensões e por aí vai, né? Essa é a ideia, de um modo geral, da aplicação digamos, da análise diferencial em problemas de fluidos e transferência de calor. Bem, e para, digamos, dar continuidade na aula, eu vou aqui agora resolver uma situação, uma outra situação também bastante comum, né? Que é a mesma parede, digamos, onde vou ter uma condução de calor, uma geração de calor interna que vai ser conduzida, né? Porém, neste caso, ao invés de ter uma temperatura prescrita na parede externa, eu vou ter um fluxo convectivo, ou seja, eu vou agora ter que lançar mão daquele balanço naquela superfíciezinha para dizer que todo o calor que está chegando aqui por condução vai se transferir para o fluido circundante por convecção. E também, para simplificar, né, o algebrismo, eu considerei de novamente, ou seja, eu vou considerar que a convecção de ambos os lados é a mesma, ou seja, eu também vou ter uma convecção aqui com a mesma intensidade, né? Insisto, uma situação simplificada, apenas para entender como que funciona uma condição de contorno de convecção, né? E eu vou considerar, então, para simplificar, que eu tenho um problema simétrico e que a derivada da temperatura naquele plano central é zero.
né? E como que vai ser a distribuição de temperatura nesse caso, pessoal? Eu vou considerar agora a distribuição de temperatura vai ser o seguinte, eu vou ter uma distribuição de alguma forma parabólica aqui dentro do meu domínio, né? Onde aqui vou ter uma derivada nula no ponto central, e aqui, e aí essa é a diferença, aqui eu vou ter alguma distribuição dessa forma, né? Alguma distribuição dessa forma, onde eu aqui, isso aqui vai se aproximar, digamos, assintoticamente a minha temperatura infinita. E justamente, né, essa forma dessa curva externa eu não vou resolver. Por quê? Porque toda essa distribuição de temperatura aqui vai depender do meu escoamento, teria que resolver as equações da mecânica de fluidos, resolver o perfil de velocidades e toda essa complexidade. Então o que eu vou considerar? Que simplesmente o fluxo de calor por convecção, o fluxo de calor por convecção que está saindo dessa parede vai ser igual ao H vezes a temperatura, que agora eu vou chamar de minha temperatura da parede, tá? Que não vai ser externa, porque externa vai ser a temperatura do ar, lá longe, né, infinito, menos a temperatura T infinito. Porém, e essa é a questão da aplicação dessa condição de contorno, que a gente vai ver que a gente chama de condição de contorno mixta, eu não conheço a temperatura na parede, ok? O que eu sei nessa situação é que o fluxo de calor na parede vai ser igual a um coeficiente de transferência de calor que é conhecido, vou tirar alguma correlação, aí depende se é convecção natural, convecção forçada, mas vou tirar alguma correlação, multiplicado pela temperatura da parede, menos essa temperatura lá longe, a temperatura do ambiente, do ar ambiente, ok? Isso eu conheço, porém, eu não conheço nem a temperatura da parede, e como eu não conheço a temperatura da parede, também eu conheço o fluxo, ok? Porém, fazendo agora sim, vou fazer aquele balanço naquele volume de controle infinitesimal que só pega a superfície, conforme comentei na aula anterior, né? E vou dizer o seguinte, que o calor por condução que chega na parede é igual ao calor por convecção também que sai da parede, no caso, né? E essa equação resulta em quê? Menos K. E é isto aqui que eu vou chamar de uma condição de contorno mixta. Por que uma condição de contorno mixta? Porque eu não conheço nem a derivada, que seria uma condição de von Neumann, e não conheço a temperatura. Porém, estão relacionadas, ou seja, há uma relação entre a derivada e a temperatura que eu vou determinar a partir da minha aplicação das condições de contorno na minha equação, naquela solução geral que eu tive para a distribuição de temperatura dentro da parede. Lembrando que quando eu resolvo a equação da condução, o que eu tenho é a distribuição dentro do meu material sólido. A minha equação governante, ela vale para o meu material sólido. A convecção resultante do problema fluido-dinâmico que tenho do lado externo, eu não estou resolvendo esse campo de temperatura, porque eu teria que resolver as equações diferenciais da mecânica fluida, transferência de calor, se torna extremamente complexo. Então, vou simplesmente dizer que eu tenho um valor H, que vai representar essa física toda, vai embutir essa física toda, e vou dizer, olha, eu vou resolver o perfil de temperaturas dentro da parede e vou usar esse fluxo de calor na parede do lado do fluido como condição de contorno, ok? Então, considerando a distribuição de temperatura que eu obtive, lembrando que eu já a primeira constante de integração eu eliminei a partir dessa condição, não vou fazer o procedimento de novo, mas eu faço o fluxo de calor em x igual a zero, igualado a zero, e acaba zerando a primeira constante de integração. Então, como que fica a distribuição de temperatura nesse caso? Então, a partir agora dessa condição de contorno, eu vou determinar a temperatura na parede, ou seja, notem
que a temperatura na parede, neste caso, onde está saindo calor, ela é um pouquinho acima da T infinito, né? Ou seja, a diferença vai ser dada por esse termo aqui, ok? E depois eu vou substituir essa temperatura, vou dizer que a temperatura em X igual a B, que é igual a menos e a partir desta equação eu vou obter a constante C1. Então, para esta situação, depois de operar algebricamente, substituir a constante C1 lá, vou obter esta distribuição de temperatura. Aqui vemos claramente que se eu substituir, por exemplo, a temperatura em X igual a B, vai ficar exatamente aquela constante, vai ficar a T infinito, a temperatura T infinito, tem mais aqui, mais esse valor, obtido aí de Q3' B sobre H, ok? Que seria uma temperatura um pouquinho acima da temperatura T infinito. E está relacionado, claro, notem que isso aqui, pessoal, é na verdade o fluxo de calor na parede, o fluxo de calor na parede, dividido pelo H. Então, quanto maior esse coeficiente de transferência de calor, quanto maior esse coeficiente de transferência de calor, mais se aproxima a temperatura T infinito da temperatura da parede. Uma coisa interessante que é interessante observar aqui é que se H tende a infinito, o que significa H tende a infinito, pessoal? Uma situação hipotética, mas imaginem um fluido muito condutor quando uma velocidade é muito alta. Então o que acontece? Eu praticamente vou aproximar a temperatura na parede à temperatura do próprio fluido, que seria como se fosse aquela condição de temperatura prescrita. Então, em situações onde tem um H muito alto, uma coeficiente de transferência de calor muito alto por convecção, eu vou aproximar a minha temperatura à superfície àquela temperatura infinita, e seria uma situação hipotética de temperatura, de temperatura prescrita, ok? E aí um parâmetro que determina, digamos, o que é mais interessante para calcular essa relação, apenas como comentário, essa relação entre a temperatura infinita e a temperatura na parede, e justamente esse salto de temperatura, que nós observamos aqui, é um parâmetro que é conhecido como número de Biot, é um parâmetro adimensional, e o número de Biot ele pode ser considerado, a definição desse número de Biot ele é bastante simples. Um H multiplicado pela largura, nesse caso eu tenho uma largura L, apenas nessa figura seria o meu B, a espessura da minha parede, e dividido aí por uma condutividade no sólido, ou seja, é a condutividade do meu material sólido, ok? Então, de alguma forma, se a gente for ver esse parâmetro aqui, de alguma forma ele relaciona a convecção no fluido com a difusão no sólido. E aí, qual que é a característica? Nós vemos que aqui temos uma distribuição para uma situação de um Biot muito pequeno e um Biot muito grande. Então, qual é a relação? Isso aqui não apenas relaciona, ou seja, não apenas relaciona a convecção no fluido, mas também relaciona a condução no material sólido. Então, se nós temos um material sólido com Biot muito pequeno, significa o quê? Imagine um material, vamos considerar, por exemplo, uma H constante, um B constante e uma condutividade muito alta, Se um Biot muito pequeno, seria uma condutividade muito alta. Então, o que significa? Que a resistência à passagem desse fluxo de calor por condução no material sólido é muito pequena em relação à resistência à passagem desse fluxo nessa camada limite, nessa resistência por convecção, E ao contrário, quando eu tenho um Biot muito grande, significa digamos,
insisto, esses parâmetros adimensionais, como eu já comentei, eles relacionam, não é um valor absoluto, não estou dizendo que o meu coeficiente de transferência de calor é grande, simplesmente, estou dizendo, olha, o meu fluxo de transferência de calor por convecção, ou a capacidade desse fluido, né, de remover esse calor é muito grande em relação à condutividade no material sólido. Então está me dizendo isso, que a resistência à passagem do calor no material sólido é muito grande em relação à resistência no fluido. E nessa situação, numa situação extrema, de um biot, digamos, tendendo ao infinito, é que eu poderia considerar que a minha TS aqui se aproxima com a minha T infinito, ok? Por quê? Porque o salto de temperatura na minha camada limite, ou seja, a resistência à passagem de calor naquela camada limite do fluido é muito pequena em relação à resistência à passagem do calor no meu material sólido. E aí, digamos, eu posso expressar, né, considerando essas resistências, justamente eu posso expressar, né, nós vamos discutir essa questão do circuito elétrico equivalente, porque tem bastante aplicação em cálculos de engenharia, vamos discutir melhor na aula síncrona, mas o conceito é muito simples. O conceito é, eu vou ter resistências associadas a essa passagem do fluxo de calor, associadas ao meu material sólido e associadas também à minha convecção, né, a minha convecção no fluido. Então nós observamos o seguinte, nós observamos que, né, se nós consideramos, por exemplo, ou seja, como que seria equivalência aqui, para quem já fez um curso aí de eletromagnetismo, eletrotécnica básica, como seria equivalência? Eu vou dizer que a minha tensão, que a minha temperatura se corresponde com a tensão elétrica, e o fluxo de calor seria a minha corrente elétrica, ok? Então, o que eu vou ter com isso? Eu vou usar uma lei equivalente à lei de Ohm, né? Então, o que eu vou dizer? Olha, um fluxo de calor, claro que aqui estou considerando um problema unidimensional, ao longo de uma direção, nesse caso a direção X, por exemplo, o fluxo de calor na direção X vai ser igual a uma, digamos, diferença de potencial, entre aspas, que seria uma diferença de temperatura, né? Então, deixa eu colocar um T2 menos T1, que seria uma diferença de temperatura entre quaisquer dois pontos do meu material sólido, do meu problema, do meu fenômeno de transferência, dividido por uma resistência. E aí vem a questão de como calculo essa resistência, né? Por exemplo, se eu tiver agora esta situação aqui, vamos pegar, por exemplo, essa parede aqui intermediária, né? Então, como que eu vou calcular o fluxo de calor nessa situação? Eu vou dizer que nessa parede, o fluxo de calor 2 vai ser igual a T2 menos T3, ok? Vou calcular da seguinte maneira, vai ser que é um K, né? E multiplicar por um B, né? Então vejam bem, isso aqui seria o que, pessoal? Isso aqui seria como se fosse a derivada. A derivada é negativa, né? Isso seria menos dt a dx. Aonde? Nessa região aqui, né? Eu já coloquei esse sinal, já incorporei esse sinal para dentro do parênteses para ficar dessa forma, né? Sempre vai ficar a temperatura maior menos a temperatura menor. E então eu posso expressar isso aqui, posso expressar esse fluxo de calor aqui da seguinte maneira, ó, T2 menos T3 sobre B sobre K. Então nessa situação, B sobre K seria a minha resistência, ok? E aí eu posso incorporar, e aí de uma forma similar eu posso dizer o seguinte, olha, quanto vale aqui nessa região, agora considerando a convecção no fluido, nessa região aqui eu vou dizer que o fluxo de calor é igual a, seria H vezes T4, que seria a temperatura na parede, menos T infinito. E expressando isso naquela forma, eu vou dizer que a minha resistência convectiva aqui, convecção, vai ser igual a 1 sobre H, que seria a resistência aqui. E eu poderia, é claro que se eu quiser calcular
o calor total, e por isso que quando são expressadas as resistências aparecem as áreas, por isso que se calcular o calor total, eu vou ter que multiplicar pela área. Nesta situação que eu tenho uma parede, que tem uma sequência de paredes planas, a minha área vai ser a mesma, ou seja, essa área vai ser igual a essa, vai ser igual a essa, vai ser igual a essa. Então eu poderia simplesmente desconsiderar as áreas. Quando eu tenho uma situação que nós por enquanto não vamos abordar, mas se eu tiver uma situação, digamos, uma situação em coordenadas cilíndricas, fica um pouco diferente porque aí teria que resolver a minha equação da condução em coordenadas cilíndricas, que por enquanto vou deixar fora do escopo do curso, né? E aí as resistências estou colocando aqui apenas de modo informativo, né? Para ver como se apresenta uma situação, como eu calcularia essas resistências, ou seja, basicamente para mostrar que esse método das resistências pode ser aplicado indistintamente a superfícies cilíndricas ou superfícies planas, né? E aí, como que eu vou considerando agora, né, aquela ideia da analogia com um circuito elétrico? Se eu tiver uma corrente elétrica, que seria um fluxo de calor, que está atravessando uma série, uma sequência de resistências em série, como que eu vou calcular, como que eu posso calcular de um modo geral esse fluxo de calor? O fluxo de calor que está atravessando todas essas resistências vai ser, né, o fluxo de calor aqui, total, vamos chamar, que atravessa todas as minhas, ou seja, que vai desde esse ponto até esse ponto, com essa diferença de potencial, seria uma T infinito 1 menos T infinito 4 dividido pelo somatório de todas as resistências. E essa resistência vai ser, quando estiver dentro de uma parede, vai ser calculada simplesmente como B sobre K. Quando estiver em uma região fluida, vai ser calculada como 1 sobre H. E aí dessa forma eu vou calcular, né, vou montar o meu circuito. Eu poderia brincar, mas insisto, vou deixar fora do escopo, porque aí é uma situação mais avançada, mas também daria para brincar de forma equivalente com o que seria circuitos em série, circuitos em paralelo. Se eu tiver, por exemplo, materiais com diferentes condutividades conduzindo em paralelo, ok? Porém, vamos nos limitar, né, para aplicação a uma situação onde apenas tenho esse tipo de situação onde eu tenho materiais com resistências em série, né? E aí, colocando que eu posso colocar, por exemplo, uma situação de eu quero uma parede com várias camadas isolantes, então vou considerar as condutividades de diferentes camadas isolantes com as respectivas espessuras. Notem que essa resistência, ou seja, tem uma leitura física interessante aí, que a minha resistência, no caso de uma superfície sólida, é B sobre K. Né? Então, o que significa? Quanto maior a condutividade, menor a resistência à passagem do calor, porque o material é mais condutivo, né? E vice-versa. E por outro lado, a espessura também, claro, vai impactar, né? Quanto mais, se eu tenho um material isolante, quanto mais espesso esse material isolante e menor a condutividade, maior vai ser a resistência à passagem do calor, ok? Então, eu posso simplesmente considerar essa soma aí das resistências em série para calcular quando eu tenho uma série de camadas isolantes, e ainda considerando, por exemplo, que tenho um fluxo de calor convectivo de um lado e do outro da minha camada. Isso aqui poderia ser aplicado a uma situação até mais simples, quando eu tiver uma única parede, claro, né? E eu tiver uma convecção de um lado e uma convecção do outro, né? Se eu tiver uma convecção de um lado e uma convecção do outro e uma única parede, poderia considerar a resistência à convecção de um lado da parede, a resistência à condução dentro da parede e a resistência à convecção do outro lado da parede, né? Então, eu posso aplicar indistintamente a essas diversas situações. E para terminar a aula aqui, isso apenas de forma introdutória, pessoal, aqui, né, vocês vão ver aí nos livros que tem inclusive todo um equacionamento para a solução da equação da condução aleta, né? Então, que nós não vamos abordar, mas essencialmente acho que é importante porque se apresenta em vários cálculos, em vários problemas de engenharia, a questão das superfícies aletadas. Então, vou dar uma visão geral de como você vai calcular, vai fazer um cálculo, né, de transferência de calor numa superfície aletada. Então, essencialmente, a ideia geral é essa que nós vemos nessa figura aqui, onde nós temos o que nós imaginamos que temos uma convecção
em uma superfície com uma determinada área, né? E eu tenho algum calor vindo lá, que não importa, pode ser uma geração interna, alguma coisa, algum calor vindo lá de dentro do meu material sólido que vai sair, esse calor vai sair desse meu material através desta superfície, né? Com uma área A. E aí eu vou colocar o conceito de superfícies estendidas, vou dizer o que, olha, se eu pegar agora essa superfície e colocar aletas, agora eu vou ter uma superfície que vai consistir dessa superfície aqui, essa aqui, a superfície por baixo da aleta, ok? A superfície por baixo e por cima da aleta, né? E aí vejam bem qual é a ideia, né? Se o calor que eu tenho, se o fluxo de calor que eu tenho aí é igual a H, o fluxo de calor saindo na parede, é igual a H, vezes a temperatura da superfície menos a temperatura T infinito, certo? O que eu vou ter? E aí o calor total vai ser que ponto? Igual a área total, e agora vou estar considerando todas as áreas, inclusive as áreas estendidas, multiplicadas por H e multiplicado por T da superfície menos T infinito. Vejam bem qual é a ideia. Se eu consigo, né, hipoteticamente, que toda a temperatura da minha superfície, seja igual, seja constante, que insisto, é uma situação apenas hipotética, eu simplesmente diria que o calor total que eu estou trocando, mesmo mantendo o coeficiente H constante, ou seja, mantendo a convecção, imagina que eu tenho um trocador de calor com uma ventoinha que está forçando uma convecção, então, mantendo tudo constante, a minha temperatura do fluido constante e o meu H constante, eu vou multiplicar a área, vocês podem ver aí, tabelado, tem tabelas, etc. Mas uma conta simples, numa superfície aletada, posso observar que eu vou multiplicar a área por dezenas de vezes. Então, ótimo, eu consigo multiplicar o calor que estou removendo do meu volume aqui pela relação de área, ou seja, aumento muito a minha área de troca. Porém, a questão é que se eu tiver um material, vejam bem o conceito, só para entender a ideia, se eu tiver um material com condutividade infinita, eu poderia dizer que realmente a minha temperatura aqui é igual em toda a superfície, porque eu não vou ter uma resistência ao fluxo de calor que está entrando na minha aleta. Porém, isso não é a realidade. A realidade é que a minha aleta, ou seja, aqui o que nós vemos nesse gráfico aqui, apenas para entender, isso é uma solução, uma distribuição típica de temperaturas calculadas através de uma solução da equação da aleta, que nós não vamos abordar a equação da aleta, tá? É uma equação, é uma forma da equação de condução, digamos, transformada para uma aleta, mas nós não vamos resolver essa equação. Mas de alguma forma nós observamos que, se eu considero a temperatura, aqui uma situação hipotética, é 100 graus, na raiz da minha aleta, qual seria a temperatura raiz da minha aleta? Seria a temperatura que eu tenho originalmente na minha superfície. Então eu digo, olha, se eu tenho uma superfície, uma temperatura X, nesse caso 100 graus, que é igual em toda a superfície de troca, o meu calor eu vou conseguir multiplicar. Como de fato essa temperatura ela cai, e aí notem que nós já vemos aqui que não adiantaria uma aleta muito comprida, porque chega uma hora que a temperatura ela praticamente não é igual à temperatura T infinito, então não vai ter que trocar nada. Já a partir do momento que essa temperatura da aleta, veja bem, isso aqui é a temperatura da superfície da aleta, se aproxima da temperatura do fluido, não vai haver mais troca. Não vai haver mais troca de calor. Então eu tenho que ter uma aleta de um comprimento que consiga manter essa troca de calor. E aí o que acontece? Como essa temperatura não vai ser constante, eu vou ter o que chamar uma eficiência da aleta. Okay? Uma eficiência da aleta. E note evidentemente que essa eficiência vai depender da condutividade. Aqui temos alguns exemplos, por exemplo, um aço inox, né? Um cobre, e vemos como, por exemplo, no cobre eu consigo manter essa temperatura da aleta, essa temperatura mais próxima do que seria a temperatura da minha superfície, ao longo da aleta. Enquanto a temperatura do aço inox, que tem uma condutividade térmica menor, ela cai mais rapidamente,
Tá, ok? Ou seja, o que eu quero, que seria uma aleta ideal, pessoal? Só para entender, uma aleta ideal seria uma aleta cuja temperatura se mantivesse ao longo de toda a minha superfície da aleta, ok? Se mantivesse constante, igual à temperatura lá da raiz, tá, ok? Então, com base nisso, nós vamos ter justamente uma definição de eficiência, e aí insisto, como esse assunto não vou entrar muito em detalhes, mas há vários formatos de aletas e existem tabelas e gráficos para a eficiência da aleta. E eu vou entrar com um parâmetro aí que está associado justamente a um parâmetro geométrico da aleta e também a um parâmetro que tem a ver com o coeficiente de transferência de calor e com a condutividade térmica. Notem que esse parâmetro aqui, pessoal, é um parâmetro que está associado ao coeficiente de transferência de calor, a condutividade térmica do material da aleta, e é um parâmetro geométrico aí, e está associado também ao comprimento, né? A esse comprimento total aí, né? Insisto, não vou entrar em detalhes, mas apenas para entender que é um parâmetro associado ao coeficiente de transferência de calor por convecção, à condutividade térmica do material, né? Quanto maior a condutividade térmica do material, né, maior vai ser a eficiência da aleta, e eu vou determinar uma eficiência da aleta, e aí basicamente, com base nessa eficiência, eu vou dizer o seguinte: olha, o meu calor total trocado vai ser, né, o meu calor total trocado vai ser H vezes TS menos T infinito, considerando essa TS como sendo a temperatura, né, da raiz da aleta, né, da raiz da aleta, e esse calor vai ser multiplicado por uma área, que essa área vai ser a área a área total, né, total, incluindo que seria a superfície da minha parede original e mais a superfície da aleta. Vejam bem, pessoal, se vocês forem ver fotografias aí de superfícies aletadas, por exemplo, em trocadores de calor, vocês vão ver que às vezes tem, por exemplo, não sei se alguém por exemplo, abre um evaporador do ar condicionado, onde vê as aletinhas, elas são muito próximas e são muitas aletas. Então, muitas vezes, em superfícies que tem umas aletas muito finas e com uma frequência muito alta, pode acontecer de que a superfície do que seria a raiz, né, a parede do meu volume, do meu sistema onde estou querendo remover calor, ela é desprezível praticamente em relação à superfície das aletas. Ou seja, eu posso basicamente considerar que todo o calor está sendo trocado através da superfície da aleta, né? Mas em qualquer situação, essa área total seria a área da superfície mais a área das aletas, né? A área das aletas, e multiplicado por uma eficiência da aleta. Então, o que acontece? Essa eficiência da aleta eu vou obter, vai depender da geometria, vai depender das soluções. Normalmente, essas curvas de eficiência são obtidas a partir da solução da equação da aleta, que nós não vamos abordar, mas eu estou apenas colocando, porque é importante, porque aparece muito em cálculo de engenharias a questão das superfícies aletadas, apenas para que vocês saibam que, né, em resumo, eu vou calcular a minha troca de calor na superfície aletada vai ser, do ponto de vista do cálculo de engenharia, o cálculo como se eu tivesse uma superfície comum. Vou considerar a área total, incluindo a área da aleta, e vou multiplicar por uma eficiência da aleta para considerar que nem toda a superfície, ou seja, que a temperatura ao longo da superfície da minha aleta ela vai diminuindo, né, em relação ao que seria TS. Porém, para simplificar o cálculo, justamente, tem disponibilidade na literatura de curvas, né, curvas como essas aqui, com ábacos de eficiência das aletas, considerando as diferentes geometrias das aletas, e aí eu não preciso considerar como varia a temperatura ao longo da aleta. Eu vou simplesmente considerar a minha temperatura, que seria a minha temperatura como se não houvesse aleta, ou seja, seria a temperatura da superfície como se não houvesse aleta, a temperatura que seria na minha raiz, na minha superfície original, e vou considerar a área total e multiplicar pela eficiência da aleta para o cálculo de transferência de calor. Então, assim, essa questão das aletas, pessoal, eu coloco de uma forma, insisto, mais informativa, apenas para vocês terem conhecimento, porque são cálculos que aparecem muito em engenharia. Em cursos mais, digamos, mais avançados de transferência de calor, normalmente se resolve a equação diferencial que representa a distribuição de temperatura na aleta, né? E aí
aí tem uma série, dependendo do formato, da geometria da aleta, vai ter uma série de diferentes soluções, né? Então, né, tem que ter uma matemática aí um pouco mais complexa. E a partir dessas soluções se determina a distribuição de temperatura da aleta e são determinadas as curvas de eficiência da aleta que estão disponíveis aí para os cálculos de engenharia. Okay? E com isso, então, concluímos essa aula sobre condução, sobre equação de condução de calor. Aqui, em resumidas contas, o que é importante? Entender esses balanços nas superfícies, né? Entender como que eu vou igualar os fluxos de calor nas superfícies para poder determinar, né, o calor total trocado, né, num sistema que considera, por exemplo, uma superfície que pode ter uma geração interna e uma convecção, uma condição de convecção. Podemos considerar, né, uma situação de um circuito elétrico equivalente. No entanto, uma coisa importante, pessoal, que é importante considerar é que quando eu considero um circuito elétrico equivalente, eu estou considerando apenas condução, ou seja, não há geração. Então, isso é uma coisa importante. Circuito elétrico equivalente não é válido para uma situação de geração dentro da minha parede. Por isso que nós resolvemos, por isso que eu fui resolver a equação para o caso de condução com geração. Porque quando há geração, nós temos que realmente calcular os fluxos a partir da solução considerando a geração interna. Okay? Esta situação onde eu uso o circuito elétrico equivalente só vale para casos sem geração, ok? E também pode ser aplicado, claro, desde que conhecido o coeficiente de transferência de calor por convecção, pode ser aplicado para a resistência, né, ao fluxo de calor na camada limite, né, no que seria a camada limite, que seria o fluxo de calor por convecção no fluido. E com isso nós concluímos nossa aula sobre condução. Vamos discutir algumas outras aplicações práticas na aula síncrona desta semana. Obrigado por assistir.